O Ministério das Relações Exteriores do governo Lula condenou no domingo o ataque dos Estados Unidos contra 3 instalações nucleares do Irã. Segundo o Itamaraty, a ofensiva representa uma violação da soberania do país persa, e do direito internacional. Em uma nota, o órgão afirmou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem grave preocupação com a escalada militar no Oriente Médio. Você está vendo aí a postagem feita pelo presidente Lula e também pelo Itamaraty. Disse também que os ataques militares israelenses e norte-americanos foram transgressões à Carta das Nações Unidas e às normas da Agência Internacional de Energia Atômica. Daí essa postagem feita pelo presidente Lula. Lembrando, os Estados Unidos entraram no conflito entre Irã e Israel e bombardearam as instalações nucleares de Fordow, Isfahan e Natanz no último sábado. O Irã confirmou o ataque, mas negou que materiais nucleares tenham sido atingidos. O país persa afirmou que continuará a executar seu programa nuclear. Nessa nota, o Itamaraty declarou que o Brasil é a favor do uso da energia nuclear só para fins pacíficos. Abre aspas. O governo brasileiro rejeita com firmeza qualquer forma de proliferação nuclear, especialmente em regiões marcadas por instabilidade geopolítica como o Oriente Médio. Fecha aspas. O governo Lula ainda condenou os ataques recíprocos contra regiões densamente povoadas pelo número crescente de vítimas e também pela destruição de instalações civis. Abre aspas. As consequências negativas da atual escalada militar podem gerar danos irreversíveis para a paz e a estabilidade na região e no mundo e para o regime de não proliferação e desarmamento nuclear. Fecha aspas. Além de criticar os bombardeios israelenses, Pitoli, o governo brasileiro também condena os ataques dos Estados Unidos agora. Bom, nenhuma novidade, né, Walter? Entendo que o Brasil do Lula, o Brasil do Celso Amorim, o Brasil do Mauro Vieira, para mim, nenhuma novidade condenar os ataques, né, americanos às bases nucleares iranianas. Para mim, nenhuma novidade. Mesmo porque, logo após chegar, né, dos Estados Unidos, quando foi visitar Joe Biden, no início de 2023, Lula recebeu aqui, deixou atracar navios iranianos. Sempre andou com a turminha. Pergunta para o Alckmin, né, se ele tem saudade de frequentar ali aquele ambiente onde ele estava, daquela foto onde só sobrou ele vivo. Né? Ou seja, nenhuma novidade, Walter. Tem uma publicação aqui no Instagram da Revista Oeste que diz o seguinte: se Israel atacasse o inferno, a velha mídia elogiaria Lúcifer. É exatamente a mesma coisa. Olha só, não existe enriquecimento de urânio acima de 20% que não seja para outro fim, que não o fim de desenvolver uma arma nuclear. Seja uma bomba suja, se chama, que é aquela onde o país ainda não tem a capacidade de desenvolver a espoleta para fazer a fissão, a detonação nuclear. Então, simplesmente ele pega um material altamente enriquecido e radioativo e explode numa grande capital do Ocidente, em Nova York, em Chicago, em Los Angeles, em Paris, em Londres ou em Roma, né, no meio do Vaticano, coloca lá uma bomba que vai espalhar material radioativo e criar uma contaminação ali que vai durar 100, 150 anos, né? Vai um atentado terrorista, ou então o país vai alcançar a tecnologia nuclear, tecnologia da bomba atômica, melhor dizendo, né? Porque se for para fins de fazer um raio-x, um equipamento médico-científico, é 5%, é 20% no máximo, e o que se sabe hoje é que o Irã, segundo o Serviço de Inteligência de Israel, o Irã já tinha material nuclear suficiente para produzir 15 bombas atômicas. Agora, o problema é na mão de quem isso está, né? A gente está vendo. Na mão de tarados, na mão de pervertidos, de pessoas que são inimigas da civilização ocidental, em relação às quais todo mundo que não professa o mesmo credo que eles é infiel e que merece morrer. E o propósito e a retórica do regime iraniano há 50 anos, desde que derrubaram o Shah Reza Pahlavi e essa turma chegou lá no poder na Revolução Islâmica do Irã, o propósito deles há 50 anos, declarado, é a destruição de Israel e morte aos Estados Unidos. É tudo que eles gritam nos protestos deles, né? Então, mais uma vez, infelizmente, o que demonstra que aqui no Brasil nós estamos sendo governados, Pitoli, por pervertidos. Só pode ser isso. Né? Porque optar por ficar desse lado da história, ser desonesto intelectual a ponto de afirmar que os países têm direito ao desenvolvimento de um programa nuclear,
quando se tem prova de que está sendo enriquecido urânio a mais de 60%. Então está se vendo que não é para fins pacíficos isso. Tanto é assim, por exemplo, que nenhum país do mundo questiona o programa nuclear brasileiro. Não tem ninguém questionando. Não tem ninguém questionando o desenvolvimento do reator nuclear pela Marinha do Brasil aí no interior de São Paulo. Não tem ninguém questionando a usina nuclear de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Ninguém questiona isso. Por que está sendo questionado essa questão lá do Irã? Porque está todo mundo vendo o que o Irã busca, o que o Irã procura fazer e a retórica do Irã. Então, não é novidade para nós. O Lula já tinha recebido o Ahmadinejad lá no seu governo anterior aqui, eu acho que até condecorado, se eu não estou enganado, o Ahmadinejad aqui. O Irã patrocinou na América Latina o maior atentado à bomba da história da América Latina, que foi a destruição da Associação Mutual Israelita-Argentina em 1992 aqui em Buenos Aires. Ele internalizou, através da Tríplice Fronteira, um terrorista que foi aliciado em Beirute, no Líbano, trazido até aqui, colocado numa Fiat, num furgão, foi até Buenos Aires dirigindo, se explodiu lá. Esse é o Irã. E, infelizmente, não é o povo iraniano. Eu acho que Israel está tendo esse cuidado, inclusive de não atacar. Não atacar, eu digo, as grandes cidades, os conglomerados urbanos, porque a história bíblica tem uma história de muita, inclusive, proximidade entre um rei persa, que foi o rei Ciro, e o povo hebreu. Israel está tendo esse cuidado, mas de atacar o regime iraniano, que continua jogando seus mísseis a esmo sobre a população de Israel, e, se puder, vai fazer isso com outros países do Ocidente. Walter, entendo que é uma semana importante para Trump também, né? Mesmo porque a gente sabe que na campanha Trump disse que tentaria fugir de conflitos e tentaria olhar mais para as questões internas. Tem uma questão também que trata se é um ataque que necessitaria ou não da aprovação do Congresso, né? E não precisaria nesse caso porque não é declarar guerra, é simplesmente um ataque. Mas há o que se contestar. Problema ele vai ter, né? Junto aos democratas, que é a oposição a Trump, e alguns republicanos, né? Pelo que a gente começa a acompanhar, problemas ele deve ter. Vai ter uma semana desafiadora, Donald Trump. A gente sabe disso. Porque a promessa de campanha era evitar conflito, era não olhar para a guerra, era olhar mais para as questões internas, né, da Make America Great Again. Vamos aguardar. É uma semana bastante importante para Donald Trump. Lembrando o seguinte, o que nós temos hoje, e vejo dessa forma, né, o que Estados Unidos fez a partir dos ataques israelenses às bases nucleares iranianas, é simplesmente dar um aval de que Israel está fazendo o que tem que ser feito, dependia dos Estados Unidos para a conclusão daquela missão, e Trump entendeu. É uma oportunidade única que temos de colocar, pelo menos reticência, se não ponto final, pelo menos uma sensação de aguardar nesse projeto nuclear do Irã, que é nocivo para todos. Como diz a Débora Surur aqui, a jornalista, a cabeça do povo é o Irã, que quando precisa realizar um serviço sujo, coloca na conta do Hezbollah, do Hamas, Houthis, enfim, coloca na conta de outros que ele acaba financiando. Acabou-se? Não, eu acho que não. Teremos retaliação? Com certeza. Estreito de Hormuz, fechado ou não? Quais serão as consequências disso? Para nós, inclusive. 30% da produção de petróleo do mundo passa por ali. Teremos consequências, é claro. Terceira guerra? Não acredito. Não consigo acreditar. Só que é uma semana importantíssima para Trump. Importantíssima para ele superar qualquer oposição, né, qualquer dedo em riste para dizer, você... É a hora de Trump mostrar o seguinte, tinha que ser feito. Não havia outra alternativa. Não só pela sobrevivência do povo judeu, do povo de Israel, mas também para o Ocidente. Ele vai ter que deixar claro. Feriu a soberania iraniana? O Irã estava jogando dentro da regra? Se estiver jogando dentro da regra e ali explodiram tudo, ok. Mas a gente sabe que não está jogando dentro da regra. A gente sabe, como você disse, Walter, tem enriquecimento acima de 50%, 60%, o que muito provavelmente não era para fins pacíficos, ainda mais tratando-se de Irã. E do jeito que decidiu enriquecer, em cidades subterrâneas.
Então tem tudo isso pela frente numa semana bastante importante também para Trump, né, Walter? Tem esse problema, né? Dentro do MAGA, né, que é o Make America Great Again, com algumas vozes dissonantes, não queriam que os Estados Unidos se envolvessem em nenhum problema externo. O problema é que há 50 anos, de novo, vou insistir nesse ponto, a retórica do regime iraniano é a destruição dos Estados Unidos, do grande Satã. E aí, observem aonde a esquerda ocidental, marxista, e o islamismo radical se encontram. Eu até fiz uma reflexão a respeito disso na minha live, é uma fala do Javier Milei, e ele aprende muito bem essa questão. Tanto a esquerda marxista quanto o islamismo radical, eles são inimigos do Ocidente, dos valores da sociedade judaico-cristã, que são os valores da economia de mercado, Pitoli, em última análise, do capitalismo. Então, eles chegam a passar por cima, por exemplo, a esquerda do Ocidente aqui, da questão dos direitos das mulheres ou dos direitos das minorias dos homossexuais, para ficar ao lado de regimes que matam homossexuais e que reprimem mulheres. Porque o ódio deles em relação ao Ocidente é maior do que isso, né? Por incrível que pareça. Então, os Estados Unidos está diante desse dilema e, como tu bem referiu, de uma janela de oportunidade. Israel foi lá, fez uma coisa que era quase impossível, né? Desabilitou todos os sistemas de defesa aérea do Irã, que contavam com uma tecnologia russa, que até então todo mundo achava que era uma tecnologia muito forte, não derrubaram um caça de Israel. Israel fez esses ataques que eram preventivos, porque teve a informação de que o Irã estava na iminência de terminar de produzir a bomba, e só que não dispunha do armamento necessário para chegar naquelas montanhas e naqueles bunkers. Aí os Estados Unidos vai lá e faz o que tinha que ser feito, porque ele dispunha dessa tecnologia. Agora, quais são as consequências econômicas para o mundo? A gente ainda não sabe. Eu acredito que os Estados Unidos deslocou, por exemplo, 2 esquadras lá para aquela região. Já tinha uma. Né? Tem porta-aviões, 3 porta-aviões lá da classe Nimitz. A Inglaterra tem navios lá. A França tem navios lá. O Ocidente tem navios lá. A rota do petróleo passa por ali, mas não só do petróleo. Essa é outra história. Eu não acredito no envolvimento da China direto com isso, porque a China tem uma dependência e um problema estratégico. A China precisa de alimento do mundo, senão a China morre de fome. E o alimento passa por ali, passa por aquela rota que passa por Dubai, pelo Oceano Índico, até chegar lá à China. Então a China está preocupada, e agora de manhã, por exemplo, tem uma notícia de que a Tesla está construindo com Elon Musk uma grande fábrica lá na China. Então a China, eu acredito que não está preocupada com isso. A Rússia, por outro lado, tem os seus problemas. Aliás, problemas que evidenciam, né, essa hipocrisia da nossa esquerda aqui, porque ninguém fala dos ataques da Ucrânia, mas estão muito preocupados lá com a questão da Palestina e do Oriente Médio. Então, eu acredito que o que está se esperando agora é que o povo do Irã também possa se levantar contra o regime, só que o aparato repressivo do regime iraniano é muito grande ainda, tem mais de 600 mil pessoas que estão lá fazendo mais ou menos o que está acontecendo aqui no Brasil, né? Prendendo pessoas, colocando na cadeia quem é uma voz dissonante, e realmente, só para concluir, o presidente dos Estados Unidos vai ter algum problema dentro de casa, porque, por incrível que pareça, né, a gente tem hoje essas vozes dissonantes ali, como do Tucker Carlson, que eu não entendi a posição dele, e começou o fogo amigo, e, evidentemente, os democratas nos Estados Unidos, que foram, desde há mais ou menos uns 30 anos, contaminados por esse socialismo. Então, os Estados Unidos, ao longo dos seus 250 anos de democracia, sempre viveu dentro do consenso capitalista. E agora, de uns 30, 40 anos para cá, e essa é a questão do gramichismo cultural, e tem dentro dos Estados Unidos essa semente, né? O ovo da serpente foi jogado lá dentro, e isso está dentro do Partido Democrata, e vai causar, e tem causado problemas nos Estados Unidos nesses protestos. Eu não acho que isso vá adiante, porque, na verdade, também outros presidentes, inclusive democratas, em outros momentos da história recente, lançaram ataques e não se colocou em xeque a autonomia ou a autoridade do presidente para fazer isso. Agora eles vão buscar criar um pouquinho de celeuma, criar um pouquinho de confusão, criar um pouquinho de instabilidade. Não avança o processo do impeachment, mas vocês vejam que esses protestos que estão acontecendo nos Estados Unidos são todos motivados agora
com a história da imigração, e eu também não concordo muito com a forma como a polícia da imigração está atuando lá nos Estados Unidos, mas isso é um outro comentário para um outro momento. Agora, eles estão aproveitando tudo isso para gerar instabilidade nos Estados Unidos.